Olá, nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita do promotor de justiça Oswaldo Monteiro, que em março deste ano completará 25 anos de atuação na promotoria de adolescentes, mais especificamente na área infracional. Doutor, primeira pergunta, ao longo de todos esses anos que a sociedade brasileira conta com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como instrumento, né, para atuar nessa área, o que o senhor viu, o que o senhor tem acompanhado ao longo desses anos de mudança? O ECA ainda é um instrumento indicado para se atuar nessa área? Na verdade, sim. O ECA é uma lei que foi pensada e depois promulgada para melhorar. Antes nós tínhamos, na verdade, o Código de Menores, que era uma lei que permitia ao juiz e ao promotor decidir sobre casos, mas sem o devido processo legal, sem a garantia da ampla defesa. E o que faz o Estatuto, desde a sua edição para cá? Ele exatamente dá àquele que está em conflito com a lei a possibilidade de responder a um procedimento socioeducativo, apresentando suas razões e ser efetivamente defendido por advogado, e lá nós temos muito no fórum a Defensoria Pública. Então, o ECA veio para os anos 90, que ele foi dos anos 90, o ECA veio para dar solução a conflitos que antes existiam e ficava à mercê apenas do bom juízo do promotor e do juiz. Então, o ECA veio para mudar a concepção do enfrentamento do ato infracional. Perfeito, doutor. E qual que é a realidade hoje? O senhor que milita diretamente com esse problema. Qual que é a realidade hoje em relação ao ato infracional praticado por adolescentes? Olha, nós estamos num momento muito ruim. Nós estamos num momento muito sério. Eu tenho acompanhado a evolução social neste tempo todo, portanto, eu posso dizer a você o seguinte: a natureza do ato infracional tem sido a de natureza muito grave. Certo. Hoje, basicamente, 80%, 90% do que nós fazemos na promotoria é roubo à mão armada e tráfico de entorpecente. Se você fizer uma regressão disso, nós tínhamos nos anos 90, anos 2000, outros tipos de delitos de pequeno potencial ofensivo. Certo. Não se sabe se hoje existe uma política governamental para não registrar esses pequenos furtos, pichação, ou então é porque realmente o roubo e o tráfico de drogas assumiram uma demanda tão grande que o que nos chega, lamentavelmente, são esses dois tipos de atos infracionais. Então, o que eu posso dizer? Recrudesceu muito, a sociedade está vivendo um quadro de anomia profundamente deletério. Percebo nos atendimentos que os pais perderam o controle sobre seus filhos. Na verdade, hoje a gente tem um pouco de dificuldade de saber quem é a referência dentro de casa. Se é o filho ou se é o pai ou a mãe. Mesmo daquelas famílias disfuncionais. Certo. Não há problema. Eu não estou falando de famílias funcionais como era muitos anos atrás. Mesmo nas famílias, o que percebe é que esses jovens de 16 e 17 anos, e aliás, boa sua pergunta, porque eu queria dizer que atos infracionais cometidos com muita violência, eles se circundam nesses atos, nessa faixa etária de 16 e 17 anos. Entendi. Então, o que a gente percebe é isso, é um total descontrole familiar que leva, muitas vezes, à feitura, à realização desses atos infracionais. Agora, doutor, o senhor atua especificamente na área da adolescência, atos infracionais, mas o Ministério Público atua em diversas áreas. Perfeito. Em que medida que a implementação de políticas governamentais na área de saúde, educação e assim por diante poderiam repercutir na redução do cometimento de atos infracionais? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que políticas públicas, se não é o caminho ideal, é um dos caminhos. Se não é o único caminho, é um dos caminhos. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você e eu quero repisar. Nós estamos vivendo uma crise familiar.
Então, você ter posto de saúde bom, você ter escola de boa qualidade, perfeitamente. Isso é fantástico, isso faz com que você tenha um aparelho estatal que pode dar guarida a essa demanda de adolescentes. Mas, se você não tiver uma família, quero repetir, não falo da família funcional tradicional. Certo. Mas se você não tiver, você pode ter todo esse aparelho estatal que o índice infracional continuará crescendo. Perfeito. Por falar em aparelho estatal, como é que o senhor classificaria hoje a estrutura oferecida pelo Estado para a recepção desses jovens que cometeram atos infracionais? Eu lembro que antigamente, o senhor sabe disso tanto quanto eu, havia aquelas mega unidades, né? Hoje as unidades parecem que são menores. Como é que está isso hoje, doutor? Olha, melhorou muito. Antigamente existia um conceito de megas unidades, onde você, para aqueles que cumprem medida de internação, ficavam lá 500, 600, 700 indivíduos ali. Aquilo era contraproducente. E havia a cultura da violência também, porque quando você tem espaços grandes com muita gente, a probabilidade de um levante e de problemas envolvendo ali a atuação, o comportamento ali individual pode ser rastilho de pólvora para que aquilo possa explodir. Como de fato explodiu nos anos 90, 2000, explodia. Hoje você não vê isso. Hoje talvez o que você possa ver são tentativas de fuga, o que é muito natural e que são desde logo, por serem unidades menores, a polícia é logo chamada e aí se acalmam os ânimos e aí a coisa entra num controle. Então eu tenho percebido que a própria, antigamente era FEBEM, sim, a própria Fundação Casa teve que fazer uma releitura dela. Exatamente. Os investimentos não faltam, viu? Certo. Eu quero dizer a você que nós temos um estudo que diz que por adolescente internado na fundação, esse adolescente custa para o Estado aproximadamente R$10.000, se não mais. Certo. Ora, você quando fala em R$10.000, qualquer escola de primeira linha em São Paulo é R$3.800, R$4.000. Então, a pergunta é, desses R$10.000, este adolescente que está cumprindo medida privativa de liberdade recebe por esses R$10.000 o trabalho que é dado, quer dizer, se coloca escola, se coloca terapia, se coloca pessoas que estão à disposição para reverter o quadro ruim, até familiar, quer dizer, então esses adolescentes estão recebendo serviços que custam R$10.000? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão. Então, na verdade, o que a gente tem percebido é que investimento não falta, mas o que está faltando, eu não quero ser chato, mas o que está faltando é investimento familiar. Perfeito. Doutor, do ponto de vista da legislação, o senhor acha que alguma alteração precisa ser feita ou o aparato legal que nós temos hoje é suficiente para que se dê uma resposta à sociedade nesse campo? Eu acho que toda legislação, quando começa a caducar, e eu entendo caducar de que forma? Qual é a boa legislação? Quando você pergunta para alguém o que ela entende por uma boa legislação. Sim. Ora, boa legislação é aquela que atende à sociedade. Sem dúvida. Então, a sociedade é que vai, através dos seus mecanismos, dizer se aquela legislação é boa ou não. Hoje nós temos um problema. Hoje nós temos a falada redução da maioridade penal. Eu, particularmente, sou favorável. Quero dizer a você, tenho defendido isso há muito tempo, porque a experiência que nós temos, o laboratório que eu tenho de 24 anos lá, é que atos infracionais, delitos de maior potencial ofensivo tanto a nível particular como contra a sociedade, é praticado na faixa dos 16 e 17 anos. Certo. Então, eu acho que existe hoje no Congresso Nacional uma série de projetos de lei para melhorar o ECA e aí também devolver à sociedade alguma segurança. O que você não pode é permitir que adolescentes que saem às ruas para praticar atos de extrema gravidade possam estar cumprindo medidas de internação, que pode ser até 3 anos, mas nunca cumpre 3 anos. Se você considerar que um latrocida hoje, se for tecnicamente primário, ele pode ficar internado 1 ano e meio, isto é você realmente dar um tapa na cara da sociedade. Então eu tenho defendido a mudança, o estatuto é bom,
O Estatuto veio como um instrumento importante, mas eu vejo que nesta faixa etária ele já não tem dado uma resposta que a sociedade precisa. E toda a legislação necessita se adequar em função até das transformações sociais que o senhor, como ninguém, presenciou nesses 25 anos. Natural, é o que eu costumo dizer. O Código Penal é de 1940. Nós estamos em 2018. A imputabilidade penal, em 1940, imputabilidade era 18 anos. Depois desse tempo todo, continua 18 anos. Eu gostaria que alguém pudesse me explicar, sob o ponto de vista da evolução humana, se o adolescente de 1940, portanto, nascido em 1923, certo, é o mesmo adolescente de hoje. Com as redes sociais, com os computadores, com toda essa parafernália que tem encurtado o mundo. Na verdade, a informação chega muito depressa, o raciocínio sobre aquela informação chega muito depressa. Então eu gostaria que alguém me dissesse, sob o ponto de vista de evolução humana, se esse adolescente de 1940 é o mesmo de hoje. Se alguém me convencer que é, através de um estudo sério, eu me rendo. Eu passo a não mais defender a redução da idade penal. Perfeito. A pergunta fica para ser respondida pelos nossos espectadores. Doutor Oswaldo, agradecemos muito a sua presença, foi uma satisfação recebê-lo. Se o senhor tiver alguma mensagem final, fique à vontade. Nós agradecemos a sua participação. Eu agradeço muito essa oportunidade da gente poder falar um pouco da nossa experiência de um quarto de século. Estamos falando de um quarto de século verdade, na lida dessa área infracional. E dizer que vejo, infelizmente, com preocupação. Eu estou convencido, pelo laboratório que eu tenho lá de todos os dias da semana, que nós temos que trabalhar a família. A família hoje está esgarçada, o modelo familiar está esgarçado. Na verdade, o respeito pela tradição de dar as diretrizes de uma casa, porque antes era o pai, que era a mãe, ou até a figura de um tio, as pessoas com mais experiência. Hoje isto está em estado terminal. E aí, quando você tem esse quadro confuso dentro da família, para este adolescente vir para a sociedade e também não respeitar as leis, é um passo muito pequeno. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade e conte conosco. Nós que agradecemos a sua presença, doutor. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.